Agora, um alerta na área da saúde. No Brasil, mais da metade da população tem sobrepeso e a obesidade atinge 1 a cada 5 brasileiros. Diante desses números, no mês de outubro, foi criada uma campanha de prevenção da obesidade, uma forma de alertar e conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção, que inclusive é um fator de risco para várias outras doenças, entre elas a Covid-19. A repórter Aline Aragão conversou com um especialista sobre esse assunto. Olá, isso mesmo. Olha só, em Sergipe, mais de 2.000 pessoas já morreram com a Covid-19. Mas muitas dessas pessoas já tinham algum problema de saúde. Uma doença crônica, exemplo do diabetes, da hipertensão ou também obesidade. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o médico Fábio Arikawa para tentar entender por que a obesidade acaba se tornando um fator de risco para quem é contaminado com o coronavírus. Exato. A obesidade, hoje, ela é considerada como sendo uma doença crônica. Ela faz parte de uma síndrome, que a gente chama de síndrome metabólica. E essa síndrome, ela tem associação com essas outras comorbidades, sinais, doenças, fatores que podem, de certa forma, alterar o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do organismo de cada indivíduo. Cada pessoa responde de uma forma diferente, é lógico. Tanto a gente vê que está tendo casos de pessoas até mais jovens que faleceram da doença e pessoas às vezes idosas que tinham comorbidades e tinham doenças associadas, mas que conseguiram sobreviver ao Covid-19. Mas o que a gente sabe é que a obesidade de forma direta, associada à síndrome metabólica e principalmente quando você tem comorbidades mais graves, doenças crônicas tipo o diabetes, a hipertensão, ela pode sim gerar alterações no sistema imunológico, que é nosso sistema de defesa, e com isso o indivíduo ficar mais susceptível à doença e às complicações que podem chegar até a morte. Doutor, a partir de que momento a pessoa pode ser considerada obesa? Existe uma classificação, né, na questão da obesidade, onde você tem o indivíduo que é baixo peso, o indivíduo normal, o indivíduo que tem o sobrepeso, e aí a partir daí do sobrepeso, aí classifica em 3 níveis, que seriam obesidade grau 1, 2 e 3. Isso varia de acordo com vários fatores. Existem exames que são feitos para poder detectar percentuais de gordura corporal, de massa magra, exames mais específicos. Mas, de uma forma bem prática, no consultório a gente avalia em relação à altura e peso. E faz uma regra de cálculo e calcula o que a gente chama de IMC do indivíduo. Nesse IMC, a partir de 25, ou seja, de 25 para cima, passando de 25 para cima, a gente já considera como sendo obesidade, certo? Nós entramos agora em uma nova fase, podemos dizer assim, com a flexibilização das atividades, todo mundo voltando aí, tentando voltar às suas rotinas. Porém, um momento mais crítico, na quarentena, no momento de não sair de casa, muita gente teve o quadro de saúde, alguns problemas que já tinham agravados, né? Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Bom, principalmente pela questão da mudança de hábitos das pessoas, né? Essas pessoas mudaram de hábito de um dia para outro, praticamente. Foi colocada a questão da pandemia já havia algum tempo, fora do país, já desde o ano passado, mas a partir de aproximadamente março para cá, esses indivíduos, eles mudaram completamente de rotina. E muitos deles já praticavam suas atividades físicas de forma corriqueira, tiveram que parar. Muitos daqueles que a gente vem fazendo toda essa campanha no consultório começaram há pouco tempo a fazer suas mudanças de hábitos, que a gente chama de mudança de estilo de vida, e aí tiveram que parar também. E aí começaram a ficar mais ansiosos, muitas vezes a comer de forma errada, a parar de fazer a sua atividade física, e aí começaram a subir naqueles níveis. Então a gente corrigindo um pouquinho aquela questão, quando a gente falou do IMC de 25, o IMC de 25 seria o IMC normal, certo? Até 25. De 25 para cima você já começa naquela classificação, como eu disse, de sobrepeso. Então muitos indivíduos saíram do peso normal para sobrepeso, e outros também a sua classificação da obesidade aumentou. Então cada vez que você vai aumentando o peso e aí vai ficando mais sedentário, trocando mais a questão da massa magra pela massa gordurosa, você vai entrando naquela síndrome que eu falei, né? Mais predisposto a sua pressão a aumentar, a você ter problemas cardiológicos, a ter problemas vasculares, a ter problemas de diabetes, e com isso
complicar por conta da doença. Muito obrigada pelas informações e pela participação. É isso aí, hábitos saudáveis sempre. Segue no estúdio. Hábitos saudáveis sempre, concordo com a Aline Aragão. E falando em